E aí, pessoal, vamos para mais uma live. Me falem se vocês estão me escutando bem. Também tenho fé em Deus. Boa noite, Cole, Ian, Larissa, Scorpion. Pessoal, estão me escutando bem? Dá um joinha, por favor, quem está me escutando bem. E me falem de onde vocês estão me escutando. Ó, vamos falar sobre a meta da proteína, tá? Boa, Elisete, obrigada. Hoje eu vou explicar o porquê que as pessoas fazem as massagens, fazem os exercícios, mas continua com flacidez, tá? E aí eu vou explicar o que vocês têm que estar fazendo para melhorar isso, que tem a ver com a meta da proteína. Então vamos lá, pessoal. Vamos esperar que a turma entrar e a gente já vai começar a falar desse assunto que é tão importante e que eu pego no pé de todo mundo, porque a maioria das pessoas não sabem o que é a meta da proteína, não sabem como bater a meta da proteína. E na verdade, tem muitas pessoas que, Margot, te vi no posto de gasolina. Olha, Gabriela, que legal. Qual posto, Gabriela, que você me viu? E por que você não veio falar comigo? Ó, então vamos lá. Primeiro, tem muitas pessoas que nem sabem direito o que é proteína no alimento. E, gente, não tem nada de errado com isso, tá? Porque é uma coisa muito comum. Então, tipo, por que que eu sei? Na Vicente Hall, lavando o carro. Que legal. Entendi. Tá bom. Ó, então vamos lá. É, tem muitas pessoas e que não tem nada a ver, tá? Com ser culta ou não. É porque, na verdade, eu já trabalho nesse mercado há muitos anos. Então, o mercado do bem-estar, da alimentação, da saúde, principalmente do controle de peso. Então, é uma coisa que eu estava muito acostumada, tá? Agora, quando hoje eu falo muito da meta da proteína, é em relação à pele, tá? Então, tipo, hoje a proteína é muito importante para todos os nossos órgãos do organismo, tá? Mas nesse caso, como principalmente no meu perfil, se vocês me seguem, é para realmente vocês terem uma pele mais firme, né? Uma pele firme, uma pele dura, com menos flacidez. Então aí a gente está falando da meta da proteína para a pele. Mas a proteína é importante para tudo, tá? Principalmente, ó, pessoal, quando vocês olham o meu cabelo e aí vocês veem esses cabelos tudo arrepiado, é colágeno, gente, é cabelo crescendo, independente da idade, né? Ah, porque meu cabelo. Gente, quando a gente vai chegando numa idade adulta, o que é normal a gente ver? É normal a gente ver o cabelo ficando mais ralinho, né? A gente perdendo muito cabelo, tendo entradas aqui. Não é normal ter cabelo assim, ó, nascendo, né? Depois de uma certa idade, você fica com cabelo novo. Isso não é normal. Mas deveria ser para todo mundo. E o que depende? Depende muito da sua alimentação, depende muito principalmente da proteína, porque é a proteína, tá? Porque cabelo é proteína, pessoal. É a proteína que vai fazer com que você realmente tenha, né, uma pele, cabelo, unha. Hoje eu fui fazer a unha. Gente, a minha unha parece um casco de cavalo, tá? Então é isso que eu quero que vocês foquem e aprendam. Principalmente porque muitas pessoas me perguntam sobre a meta da proteína. Então hoje vai ser uma aula só sobre isso e é um assunto que muitas pessoas falam. Ah, é importante comer proteína, é importante comer isso, mas não sabem explicar. Então, ó, caneta e papel na mão, porque realmente eu quero que vocês aprendam tudo e principalmente não só vocês aprendam, mas eu quero que vocês
que tudo isso faça sentido, tá? E eu quero que vocês se identifiquem. Eu falei, putz, então é por isso que a minha pele está começando a ficar mais fraca. É por isso que eu vejo que eu estou começando a ficar com a pele derretida. Nossa, é por isso que eu sinto algumas dores. Exatamente por isso, tá? Então vou explicar rapidamente o que que acontece. Então, olha, pessoal, enquanto isso, se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo as perguntas que depois eu vou responder. E, gente, isso mesmo, compartilha a live, chama um monte de gente para a live porque é um assunto muito importante, tá? Então vamos lá. Então é assim, o nosso organismo, pessoal, quando a gente vê, ó, vou aqui mostrar um mal, tá? Esse daqui é um mal. Então, gente, isso daqui, ó, tudo isso é musculatura, é músculo, tá? Então, aqui dentro a gente tem músculo da pálpebra superior, músculo da pálpebra inferior, aqui, ó, tá? Isso daqui é a múscula glabelar, né? Aqui, ó, essa é a musculatura que ergue a bochecha. Aqui, ó, essa da maxilis, que é a musculatura que a gente que puxa aqui, ó. Quando você tem aqui tenso, você fica mais um bigode chinês. Então, o nosso corpo é cheio de músculo. Mas, o que acontece? Existem vários órgãos, né? O nosso corpo é feito de órgãos também. E coração, todos os órgãos do nosso... A pele é um órgão, né? Não sei se vocês sabem. Mas existem órgãos que são vitais. Todo o nosso corpo é muito importante. Uma coisa, né, é associada à outra e nada deixa de ser importante. Mas tem coisas que são mais importantes e mais vitais para a gente sobreviver, tá? Como, por exemplo, se eu falar para você de uma maneira, eu adoro fazer essa comparação para vocês entenderem, tá? Os nossos gastos mensais, para a gente, principalmente para nós mulheres, tudo é muito necessário. Toda... Vou baixar aqui um pouquinho por causa dos comentários, tá, pessoal? Então, tudo para a gente é vital. É salão é vital, é Netflix é vital, que mais? Uma comprinha é vital. Para a gente é vital, não é? Agora, quando você tem, por exemplo, vamos dizer que você precisa de R$ 10.000 para viver, tá? E com R$ 10.000 você paga todas as suas contas e paga essas coisinhas, um jantarzinho, o salão, Netflix, tudo isso. Beleza. Então não vai faltar para nada. Você tem tanto para as coisas que são super essenciais, como por exemplo, aluguel, condomínio, conta de luz, né? Coisas que são super essenciais mesmo, tá? E vai sobrar também para fazer essas coisas que para sua gerente, para você é muito vital, mas para sua gerente não é tão vital, como por exemplo, salão, não é. Academia, não é, né? Então o que acontece? Mas se você tem o dinheiro que dá para tudo, perfeito. Agora, vamos dizer que você precisa de R$ 10.000 para viver muito bem, tá? Só que você está fazendo 7.000 por mês. Você junta todos os seus ganhos e dá 7.000. Então, o que que acontece? Se a sua conta bancária precisa de R$ 10.000 todos os meses, mas você está colocando para dentro do banco 7.000, a sua gerente, ela vai pegar e vai pagar as coisas vitais, essenciais, tá? E o que que é? É o aluguel, é o condomínio, é a conta de luz, a conta de telefone, né? A conta de gás. Então, essas coisas ela vai pagar primeiro. Se depois sobrar dinheiro, ela vai pagar Netflix, vai pagar cartão de crédito, vai pagar, né, as outras contas. E aí, beleza? Tá? Agora, se não sobrar dinheiro, essas contas são supérfluas, ela não vai pagar. Então, o que que vai acontecer? Ou você vai entrar no cheque especial, né? Ou você vai ficar tapando o buraco, vai gastar o cartão de crédito, paga o mínimo, ou você vai ficar enrolando. Só que, gente, uma hora a conta chega, a conta estoura. Então, no primeiro momento,
Você vai lá, você está pagando as coisas importantes, está gastando, está tapando buraco e você vai conseguindo. Só que chega uma hora, principalmente aqui no Brasil, os juros começam a crescer, crescer, crescer e explode tudo. É quando você literalmente quebra, tá? Trazendo para o nosso corpo. Então, o que que é vital? Vamos dizer, eu, Margot, tá? Com o meu peso, com a minha altura, com a minha atividade física, porque é assim que a gente faz o nosso cálculo da meta da proteína. Cada pessoa tem um cálculo, tá? Que é referente ao peso, o peso ideal, não o peso atual. Não é o peso que eu tenho hoje. Se o meu peso de hoje é o meu peso que eu gosto, beleza, então é o peso ideal. Mas se por acaso eu tenho 80 quilos, mas eu gostaria de pesar 60, eu tenho que calcular baseado nos 60 quilos. Então, o cálculo é feito no meu peso ideal versus a, a intensidade da minha atividade física. Se eu tenho uma atividade física muito intensa, eu treino todos os dias, musculação, né? Eu exijo mais da minha massa magra, da minha musculatura, aí eu posso fazer 1,8 a 2,0 até um pouco mais. Mulher, 2,0 tá ótimo, a não ser que você seja atleta, alguma coisa assim. Mas para mulher, 1,8, 2 tá ótimo, tá? Então, meu peso ideal vezes 1,8, meu peso ideal vezes 2. Agora, se eu tenho uma atividade física moderada, é em torno de 1,5. Algumas pessoas vão falar, um pouco menos, 1,2. Mas, gente, quanto mais idade a gente tem, por incrível que pareça, mais a gente precisa levar a sério isso da meta da proteína. Por quê? Porque cada vez mais a nossa musculatura está ficando fraca. E é por isso que vocês olham, quando a gente olha, depois a gente vê, por exemplo, né? Geralmente nossas mães, as nossas avós, aí elas começam a levar os tombos, qualquer coisa cai, aí quebra. E você cair, quebrar na idade adulta, a recuperação é muito ruim. Tem muitas avós que depois de um tombo é que ela foi parar num hospital, foi parar numa cama de hospital e depois aconteceram vários outros problemas. Então, quando eu falo da meta da proteína, e hoje eu estou focando um pouco na pele, gente, não esquece pele, é para nossa saúde, tá? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, eu fiz o meu cálculo. Eu sempre faço, né? O mínimo que eu gosto de fazer para as minhas alunas é 1,5. Peso ideal vezes 1,5. Então, vamos dizer que eu preciso, Margot, 100 gramas de proteína por dia, tá? E aí, o que que acontece? Se você for fazer o cálculo de quanto você come de proteína por dia, gente, se você chegar a 50% do que você precisa, eu bato palmas para vocês. Por quê? Mas Margot, que absurdo. Gente, é muito normal as pessoas não saberem o que é uma proteína, não saberem a quantidade que tem cada coisa. É claro que a gente não vai saber cada coisa, mas existe aplicativo de graça que você pode calcular, existe um Google que você pode calcular. Tem coisas básicas que você tem que saber, principalmente quando você segue uma rotina alimentar, tá? Então, por exemplo, falando assim de uma forma muito simples, o que que seria, né, Margot? Eu falo, um ovo, tá? Eu sempre falo, gente, coma um ovo todo dia, porque o ovo é um alimento das proteínas, talvez, né, e dos alimentos, um dos alimentos mais completos em todos os sentidos. Ele é completo em vitaminas, proteínas, né? E ainda é muito barato, tá? Então eu sempre falo, comam ovo todos os dias. Quantos ovos? Dois, três, né? Eu não tinha aquela época que falavam, ai, ovo não pode todos os dias. Ai, ovo pode agora, mas não pode a gema. Ai, não, agora pode a clara. Gente, esquece. Ovo pode todos os dias, tá? Dois, três, tá ótimo. Ai, mas e o colesterol? Esquece, pessoal. Tem vários outros alimentos que são muito piores e o ovo e a proteína do ovo já foi comprovado que não tem nada a ver isso. O problema do ovo é que a maioria das pessoas que comem o ovo todos os dias come como? E principalmente aqui no Brasil. Gente, come frito, assim,
naquele óleo, né? Assim, jorrando óleo. Isso sim. Então não é o ovo em si, né? Eu faço o ovo, por exemplo, na minha manteiga ghee. Então, gente, sem problema nenhum. É uma panelinha de teflon, quase não gruda. Eu ponho um pouquinho de manteiga ghee. Então, dessa forma. Então, na verdade, às vezes não é o alimento, tá? É a forma que você prepara. Então, vamos lá. Um ovo tem 5 gramas de proteína, tá? Entre 4 a 6. Vai depender do tamanho do ovo, então vamos dizer 5. Então, se eu como 2 ovos todos os dias, eu já comi 10 de manhã, né? É um cálculo muito rápido. Cara, falta 90. 90. Então, quando eu vou fazer o cálculo das minhas alunas, vamos lá, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Me fala aqui tudo que você come. Aí eu vou colocando ali, eu vou escrevendo tudo que tem. No final do dia, gente, se a pessoa comeu 50 gramas de proteína, foi muito, sabe? Então, quantas pessoas hoje chegam numa idade adulta, começa a sentir uma flacidez, tá? Gente, vocês podem falar, ai, não, tem procedimento, tem botox. Não, eu não tenho. E se eu tivesse, eu falaria, não tenho problema nenhum em falar. Inclusive, eu já falei que eu fiz muitos procedimentos quando eu tinha perto dos 40 anos. Chegou uma hora, eu falei, desencanei. Não ficou bom, tem que refazer o tempo todo. Chegou a pandemia, parei. E comecei a cuidar da minha pele de forma natural. Então, se vocês acham que eu tenho, muito bom. Significa que está funcionando, porque não tem nada de procedimento aqui. Mas é uma pele dura, é uma pele fina, cara dura, tá? Mas por quê? Porque a minha alimentação é muito boa. Ela sempre foi uma alimentação muito regrada, né? Então, o mais importante hoje é realmente vocês entenderem como funciona para vocês colocarem em prática. E quando vocês olham, né, se falam, poxa, a grande maioria das mulheres chegam hoje aos 40 anos, começa já com essa história de botox, como fala? Botox preventivo. Ai, porque a gente tem que fazer botox preventivo. Nada contra quem faz, tá? Nada contra. Se você quer fazer, não tem problema. Eu só acho que quanto antes você começa, pior, porque eu acredito que uma musculatura deveria estar trabalhando da forma correta, mas deveria. E, gente, é um orçamento que vocês vão ter que colocar, né, dentro do seu budget, porque quanto mais cedo você começa, menos tempo ele vai durar, tá? Por quê? Porque o Botox, por exemplo, eu estou falando do Botox, mas tem vários outros procedimentos. O Botox, por exemplo, ele é uma toxina, né? É uma toxina botulínica que você vai aplicar no seu rosto. Então, o que, que vai acontecer? O nosso organismo, como qualquer vírus, tá? Quando ele entra e ele é novo no nosso organismo, o organismo fica assim, eu não estou entendendo, o que que é isso, né? E ele quer controlar, ele quer expulsar aquilo, porque não faz parte do organismo, né? Então ele está lutando, mas ele não entende. Só que você começa lá a entregar uma vez, né? Peraí, você vai lá e coloca a toxina. Nossa, ficou ótimo, durou 6 meses. Aí você vai lá de novo. Só que o corpo já reconheceu um pouco. Ah, eu já conhecia, estou entendendo que toxina é essa, porque ele já reconheceu. Então ele já vai combater para expelir rápido, porque não faz parte do organismo. Então já vai lá, nossa, eu acho que essa vez durou um pouco menos. Doutora, eu tô achando que durou menos, não durou 6 meses. Beleza. Mas às vezes os médicos não vão falar que cada vez vai durar menos, né? E também depende de cada pessoa. Se você é uma pessoa muito estressada e não sei o que, também dura menos, tá? Aí você vai lá de novo, aplica lá, opa, 4 meses. O corpo já está entendendo que é uma toxina, vai entrar e ele vai expelir, tá? Então você imagina, e não é barato, né, pessoal? Botox não é barato. Eu só estou falando do Botox, tá? Não estou falando nem dos outros procedimentos, que tem os fios, que tem os preenchimento, fora aquelas máquinas todas de lasers, que cada sessão custa fortuna, né? 500, R$ 1.000, sei lá quanto custa. Então, gente, é um orçamento que você tem que colocar ali. Porque não é uma coisa que você vai fazer uma vez só. Você vai fazer
Você gostou, você vai querer voltar, vai voltar, vai voltar. E é um orçamento, pelo menos uns R$ 2.000 por mês a mais no seu orçamento. Se você tem, perfeito. O problema é você viciar naquilo e você não ter, tá? Então, o que que acontece? Eu vejo que cada vez mais as mulheres estão envelhecendo mais cedo por vários fatores. Primeiro, esses hábitos, tá muito acostumada com sentar ali na clínica e pá, e resolver ali, aí até a próxima vez, né? Segundo, por causa dessa correria e estresse, é uma das coisas que envelhece muito a pele, né? E terceiro, porque a alimentação em geral está muito pobre, muito pobre. Essa correria que as pessoas vivem hoje é tudo assim, é comida por quilo, é fast food, mal senta para comer. O café da manhã já é um pãozinho com café preto, a grande maioria, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma tecnologia, uma modernidade incrível, fazendo com que as pessoas fiquem mais jovens, mais bonitas, mais, né, é, mais bem cuidada, por dentro as pessoas estão realmente ficando cada vez mais doentes e não sabem direito o que acontece. E o que, que acontece? Vai chegar uma hora que assim, quando a gente tem 30, 40, né, 50, e eu me coloco muito nisso, a gente ainda está muito naquela busca da juventude. Porque, gente, eu tenho 54 anos, mas, cara, eu penso assim, eu não me sinto com 54 anos. Quando eu era jovem e alguém falava assim para mim, nossa, eu tenho 50 anos, eu falava, cara, nossa, é muito velho, né? 50 anos para mim era uma pessoa muito velha. Eu tenho 54, mas eu não me sinto. Eu falei, meu, eu tenho 54 anos. E o que que acontece? Então, as pessoas hoje, elas não estão fazendo mais clara crachá. Elas estão com a cabeça, né, de jovem e tal, mas o corpo não está seguindo. Então, quando você está em 30, quando você tem 40, até 50, você ainda fica naquela busca da juventude. E eu era assim, 40 anos, quando começou a vir as primeiras rugas, falei, ah, não, eu não quero. Então, vai lá, é investimento, é botox, é não sei o quê, um monte de é, esses procedimentos, né, sculpta, não sei o quê. E é caro pra caramba. Só que é aquela coisa, você não é para sempre. Aliás, nada é para sempre, né? Então você tem que estar toda hora fazendo, até que uma vez você vai lá, não gosta, não faz bem, né? E aí foi quando eu, né, veio a pandemia, fiquei em casa, né? Eu estava num momento assim ruim e eu comecei a falar, vou cuidar da minha pele de forma natural. Vou fazer as massagens, vou fazer os exercícios, né? Vou fazer essas coisas que as coreanas fazem cuidando de casa. Existem. Gente, os melhores procedimentos saem da Coreia. Não estou falando que os coreanos não fazem, aliás, fazem muito. Mas é o que eu falo, nem todo coreano tem possibilidades financeiras para fazer tudo isso. Então, a grande maioria das pessoas coreanas na Coreia, elas cuidam com skincare diário em casa. Máscaras, muitas máscaras, massagens, tá? E sim, existe uma leva que vai lá nas clínicas e faz um monte de coisa. Então, o que acontece? Aí eu comecei a cuidar do meu rosto dessa forma. E foi quando eu lancei tudo isso. Mas eu já tinha uma alimentação boa, né? Eu sempre controlei, eu sempre tomei suplemento. Então, eu sentia, né, uma melhora, os exercícios, tudo. Quando eu lancei o meu curso, eu vi entre as minhas alunas, eu via, poxa, por que que uma aluna faz as mesmas coisas, né? Os exercícios, as massagens, tudo que eu ensino, e ela tem um resultado tão bom. E a outra aluna, eu não estou falando de disciplina, tá, pessoal? Porque assim, a disciplina conta. Uma que faz, a outra que não faz, é óbvio. Mas eu estou falando daquelas pessoas que eu acompanhava e eu sabia que ela estava fazendo. Eu sabia que ela era disciplinada. Então, uma tinha um resultado muito legal e a outra não tinha tanto. E aí eu comecei a tentar entender o porquê, né? Claro, tem genética, tem tipo de pele, tem idade. Eu tô tirando tudo isso, não tô contando isso. Eu tô contando realmente mais ou menos duas pessoas similares, da mesma idade, mesmo tipo de pele.
e que uma tinha um resultado muito bom e a outra era um pouco mais devagar. E foi quando, né, eu comecei a realmente estudar um pouco mais. Como para mim era uma coisa muito comum, essa coisa da meta da proteína, de comer, né? Eu sempre comer a proteína correta, principalmente porque a vida inteira eu tive que controlar o peso. E quando a gente controla o peso, uma das coisas mais importantes na nossa rotina alimentar é que a gente tenha bastante proteína no nosso organismo, né? E os orientais comem muita proteína vem de vegetal. Isso é uma coisa comum no nosso organismo. Aí eu comecei a estudar e eu colocava sempre a importância da alimentação, né? De comer bem e tudo. Mas quando eu fui ver, principalmente na firmeza, né? Quando eu fui ver que, poxa, a pessoa está fazendo exercício, olha como levantou a bochecha e a outra não, tudo. Eu fui entendendo. Eu falei, gente, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de proteína para ganhar massa magra, para ganhar músculo, né? Você vai na academia, exercício é importante, mas não sei se vocês já fizeram dieta para secar, tudo. E eles falam, 80% é alimentação, 20% é treino, para vocês verem a importância da alimentação, né? Então você fala, poxa, se no nosso corpo, quando a gente quer realmente ganhar massa magra, a gente quer eliminar a flacidez. Gente, quando a gente fala em flacidez, no nosso rosto, na mulher, realmente é a flacidez do rosto. Mas no corpo da mulher, a primeira coisa que a gente olha é o quê? A bunda, né? Nossa, a gente quer uma perna torneada, tudo. Mas a primeira coisa que a gente sente realmente cair e ficar flácido é a bunda. Então, quando você quer realmente levantar o bumbum, tonificar tudo, o que você tem que fazer? Exercício, mas você tem que se alimentar, né? E aí eu falei, gente, tá aí. Tem que ver isso realmente, tem que entender se elas estão comendo a quantidade correta de proteína. E foi quando eu comecei a focar cada vez mais e falar cada vez mais para as minhas alunas, porque no começo o meu foco do curso era realmente como qualquer outro curso para pele, muito mais baseada em massagens, em exercícios, em máscaras, né? Que era aquele cuidado externo, cuidado da pele, tá? E é claro, eu sempre falei, é importante tomar água, é importante comer bem, é importante não ficar comendo fritura, é importante comer fibra. Então, essas coisas básicas. E é claro que na minha cabeça era comum que as pessoas tinham uma quantidade boa de proteína, né? Era uma coisa que eu entendia que era uma coisa básica. E eu fiquei, quando eu fui estudar e realmente focar mais nessa coisa da meta da proteína com as minhas alunas, eu entendi. Eu falei, tá aí o pulo do gato. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo que tá aí o pulo do gato. Gente, minha franja hoje tá que tá. Eu falei, tá aí a razão que algumas meninas têm um resultado fantástico e outras nem tanto, tá? É realmente, não é só alimentação. É uma coisa também que eu percebi é que as minhas alunas vegetarianas, nada contra, mas as minhas alunas vegetarianas, elas também tinham a pele um pouco mais fraquinha, um pouco mais molinha, um pouco mais flácida, tá? Ah, mas Margot, por que é ruim? Não, porque a proteína animal é uma proteína que dá mais sustentação, tá? Então você pode ser vegetariana, você pode ser vegana, que é uma filosofia, não tem problema nenhum. Mas o importante é que você bata a meta da proteína com a proteína que você pode estar consumindo, que é através dos vegetais, né? Através dos grãos, e principalmente eu falo para vocês, é muito difícil bater a meta da proteína sendo vegetariana só com comida. Sabe por quê? Porque você vai ter que comer muito daquela comida. Você até consegue. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? As pessoas falam muito assim, ai, mas Margot, eu já ouvi falar que o Ora Pronobis é uma proteína boa, é uma proteína vegetal boa. Vocês já ouviram falar isso? Ai, falaram que o Ora Pronobis ele é equivalente a um bife.
Não sei se já ouviram falar isso, né? E sinceramente eu nunca nem tinha ouvido falar do Ora Pronobis, tá? Aí eu falei assim, vamos pesquisar. Para mim é tudo pesquisar. Aí eu falei, tá lá, Ora Pronobis é igual a um bife. Mas quanto? Então, um bife, pessoal, tipo 100 gramas, que é um pedaço de uma, na palma da nossa mão, de carne, um bife, ele tem em torno de 25 gramas de proteína, tá? Então, 100 gramas de Ora Pronobis é igual a um bife. 100 gramas de Ora Pronobis. Vocês sabem o que é Ora Pronobis, pessoal? Ora Pronobis é uma folha. Sabe que nem folha de árvore? Essas árvores que a gente vê na rua não tem folhinha? É uma folha daquelas, é igualzinho. Gente, quanto pesa uma folha? Quanto você acha que pesa uma folha? Quantas folhas precisam para pesar 100 gramas de Ora Pronobis? Então, na verdade, as pessoas. É muito bonito falar. Não, porque eu como Ora Pronobis. Mas quanto você come? Aí, beleza, eu também queria ter mais certeza. Fui na feira e vi uma bandejinha assim. Uma bandejinha, né? No plástico assim. E tava lá um pacotinho de Ora Pronobis. Aí eu falei, ah, legal. Eu vou levar uma dessas. Nem perguntei, porque não tem peso ali. Tava lá, custava R$ 8 essa bandejinha. Eu cheguei em casa, eu falei, bom, agora eu quero saber quanto pesa essa bandejinha, que eu paguei R$ 8. Gente, a bandejinha tinha 20 gramas de Ora Pronobis. Eu teria que comprar mais 5 bandejas daquelas para valer um bife em proteína. Vocês entendem, pessoal? É por isso que eu falo. Não é que está errado falar que Ora Pronobis é proteína. Não está errado falar que Ora Pronobis equivale a um bife. Mas o que tem que entender é que tem que dar a informação completa e a informação correta. E senão as pessoas se enganam. Elas acham que comer um bowl, né? Porque eu fiz salada. E, sinceramente, não é gostoso, não, tá? Acha que fazer um prato de salada de Ora Pronobis vai equivaler a um bife. Mas não, você vai ter que comprar, vai ter que comer um tigelão de Ora Pronobis, né? Vai ficar pastando ali para engolir tanto Ora Pronobis para valer um bife. Então é isso que eu falo, pessoal. Não é que as pessoas não saibam, né? É que as pessoas recebem algumas informações e essas informações elas são incompletas. E aí o problema é que além de ser incompleta, você ainda passa para frente, né? Aí vai lá, a vizinha falou: "Não, olha, me falaram que a melhor proteína que existe é o Ora Pronobis. E Ora Pronobis equivale a um bife. Tá errado? Não, ela só tem que falar que uma bacia de Ora Pronobis vale um bife, entendeu? Então, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas, às vezes não, né? Hoje as pessoas, elas estão, é, elas não têm todo o conhecimento que elas deveriam ter e é por isso que a gente anda com a saúde tão debilitada, tá? Então, hoje o foco é pele, mas pessoal, quando a gente não tem a quantidade correta de proteína, a gente começa a deixar o nosso organismo todo fraco. Por quê? Porque voltando àquela história das 100 gramas, então o meu corpo precisa de 100 gramas de proteína diária, tá? Você precisa de 100 gramas mesmo, Margot? Eu acho que é 98, eu não sei, por aí, 100 gramas. É a minha medida de proteína, tá? Agora, eu preciso de 100 gramas todos os dias. Se eu começo a entregar 70, o que acontece? Se eu ainda sou jovem, o corpo vai dando um jeitinho. Sabe a conta bancária? Tira daqui, coloca ali e vai dando um jeitinho, né? Só que o corpo, assim como uma gerente, ele é muito certinho, né? E ele é muito inteligente. O nosso corpo não falha. Quem falha com o nosso corpo somos nós. O corpo, ai, porque o meu corpo tá ruim. Não, o corpo não tá ruim. São alguns erros que a gente comete e faz com que o nosso corpo comece a falhar, tirando algumas exceções de genética, tudo bem, pode existir. Mas na grande maioria dos casos, pessoal, quem erra somos nós, tá? Então, quando eu preciso de 100 gramas de proteína, mas eu estou entregando 70, o corpo vai pegar 70 gramas e ele vai entregar
para os órgãos vitais, primeiro. Se sobrar, ele vai dar para o restante. Órgão vital é coração, pulmão, é cérebro, é osso, articulação, essas coisas. Isso é vital, tá? Sobrou. Ah, legal, sobrou. Vamos dar para o cabelo da Margot, vamos dar para a unha da Margot, vamos dar para a pele da Margot, entendeu? Porque sobrou. Não sobrou, esquece, não tem sobra. Então, ai, Margot, mas a minha pele tá ficando tão flácida. Nossa, minha pele tá ficando tão envelhecida. Cadê a proteína? O que que você está entregando de alimento, de combustível para sua proteína? Nossa, Margot, meu cabelo tá ficando tão ralinho, nossa, tão pouco e tá caindo tanto. Cadê a proteína do cabelo? Unha quebrando o tempo todo. Então as pessoas ficam pensando, eu não sei mais o que está acontecendo. Ai, porque eu acho que é a idade. Ai, porque eu acho que é a menopausa. Sim, tudo isso ainda vai acontecendo para somar. Eu não estou falando que não existe isso, pessoal. Existe, infelizmente, hormônio, estresse, né? Tudo isso existe. Agora, tem coisas externas que a gente não tem tanto controle. Estresse, ninguém tem controle. Todo mundo vai se estressar. Quando você está estressado, você solta o cortisol. Cortisol é um dos piores hormônios que você pode estar soltando no seu organismo para deixar ele todo envelhecido, todo inflamado, né? O cortisol vai deixando a sua pele fininha, sabe? Então essas coisas, às vezes a gente não tem controle. Quem quer se estressar? A gente não tem o controle. Agora, tem coisas que está totalmente nas nossas mãos, né? Uma alimentação boa, dormir bem, a meta da proteína, sabe? É só uma questão de foco. É só uma questão de você entender o que é uma proteína, sabe? Focar a partir de agora. Não, eu não vou comer só para encher o meu bucho. Não. Todo o seu alimento tem que ser pensando realmente na sua saúde. E hoje, talvez, você está pensando na sua pele. Mas, gente, esquece a pele. Se vocês quiserem chegar, né, aos 60, 70, 80 anos, hoje as pessoas vivem muito. Minha mãe tem 85 anos, ela é muito saudável, sabe? A véia vai viver tranquilamente muitos anos e de forma saudável. Ela tem uma pele boa, né? Ela é magra. Então eu fico pensando, porque é uma pessoa que a vida inteira, não, a vida inteira não, né, tadinha? Ela, né, até teve uma vida estressada, mas tipo, por muitos anos ela suplementou, né? Porque desde que eu comecei a suplementar, eu dei para ela, então ela suplementa. Então ela tem o foco dessa alimentação, tem muitos probióticos na alimentação coreana. Então, graças a Deus, o estresse, infelizmente, vai ter momentos tristes, não tem como. Agora, pelo menos a parte do organismo, tá bom. Então, e ela vive levando os tombos. Eu fiz um vídeo outro dia, né? Ela vive levando os tombos, nunca quebrou nada. Gente, é uma bênção. Então é isso que eu falo. Se vocês focarem nisso hoje, pensando na pele. Aí hoje eu só não quero pensar em saúde, Margot, eu quero pensar na minha pele. Mas se vocês focarem na meta da proteína hoje, pensando na sua pele, no futuro você vai me agradecer, porque você fala, no futuro, gente, com 70, 80 anos, ninguém está pensando em pele, né? Já tá lá, a pele já está envelhecida, a gente não quer mais fazer média com ninguém, porque todo mundo já tá lá para 70, 80 anos, tem ruga. Apesar que a minha mãe, a pele dela é incrível. Mas, quando você chegar nessa idade mais avançada, você vai realmente agradecer de ter aprendido. E não adianta só aprender, tem que pôr em prática, tem que colocar no seu dia a dia, né? Tem que. E assim, é aos poucos. Você não vai mudar a sua alimentação de uma hora para outra. Você não vai conseguir, sabe, colocar a quantidade de proteína de uma hora para outra. Mas você tem que colocar. Você tem que começar um café da manhã. Putz, é verdade, o meu café da manhã é muito pobre. O café da manhã da maioria dos brasileiros é um café preto e pão. Gente, gente é ótimo. Gente, zero, zero de tudo. Não tem nada. Nada de bom num café preto e pão.
nada, não tem. Gente, se você me falar assim, não, mas Margot é um pãozinho integral, tal, tudo bem, tem um pouco de fibras, vai. E é gostoso, beleza. Mas, cara, zero, zero nutrientes, entendeu? E a grande maioria dos brasileiros começa dessa forma. Então, você imagina que você passou uma noite inteira, né? Você dormiu lá 6, 7 horas, então o tempo que você dormiu, descansou. E aí, você não colocou nada para dentro do seu organismo. Então, eu nem sei que horas você jantou. E o pior de tudo é que o jantar do brasileiro tem sido pobre também. Ai, Margot, no jantar eu tenho uma preguiça de comer. No jantar eu belisco. Ah, tomo um lanche, ou sei lá, como um pãozinho. Então, você imagina, o jantar da pessoa, do abençoado, já foi ruim, já foi fraco. E não teve nada de nutrientes para a pessoa restaurar o organismo, as células durante a noite, que é o certo, né? E aí, de manhã, que você acordou e você precisa colocar combustível, pão com café. Aí você vai só comer na hora do almoço. Então, gente, não tem segredo. Quando vocês encontram um monte de gente doente por aí, sabe? Quando vocês encontram um monte de gente com sobrepeso por aí, mas Marcos, se a pessoa come tão mal, por que tá com sobrepeso? Porque comer mal não significa que a pessoa vai ser magra, né? Comer mal, aliás, comer bem e comer uma quantidade boa não vai fazer com que você engorde se você comer certo. Proteína te dá uma saciedade e ele te ajuda a ter massa magra, músculo. O restante, carboidrato, pãozinho, é gordura, tá? Mais um erro. Ai, mas Margot, eu adoro salada. Nossa, eu adoro salada, como muita fruta. Outro erro. Ai, mas é ruim? Não, não é nem um pouco ruim. Mas salada pura? Ué, você não é boi, você não é vaca para comer tanta grama? Não, é fibras, ótimo, mas tem que comer junto com uma proteína, não só a salada, entendeu? Então, o que que acontece? Fruta. Fruta é tão saudável, super saudável, mas é puro carboidrato, é açúcar. É açúcar puro. Um monte de gente se confunde. Eu tenho várias alunas que faz o cálculo da meta da proteína e fala, gente, eu tô comendo tanto carboidrato, deixa eu ver o que que é. Fruta. É a fruta que a pessoa comia. Nossa, Margot, eu não consigo perder peso. Mas como que vai perder peso? Não coloca nada de proteína e coloca um monte de carboidrato. Então é isso que está acontecendo. As pessoas elas estão se enganando. Não é nem se enganando, tadinha. As pessoas estão confusas, confusas com essa coisa da alimentação, né, da meta da proteína. E eu falo, não é difícil, pessoal. Parece que é uma coisa muito complicada, mas não é. Por exemplo, uma alimentação super saudável é uma alimentação do brasileiro: arroz, feijão, bife, salada. Esse prato, esse PF brasileiro, é um alimento muito completo. Você tem um pouco de tudo. Você tem uma quantidade boa de proteína, você tem um bom carboidrato, você tem a proteína vegetal. Então é ótimo. Ai, não, comer arroz é ruim. Gente, comer arroz se você só come arroz. Mas se você come dessa forma equilibrada, não é ruim, tá? E aí o que que você precisa? Você precisa ter um café da manhã bom com proteína. Você precisa, não quer comer os lanches? Não tem problema, mas almoça bem. O lanche da tarde também, né? Porque se você não come nada no lanche da tarde, que é a hora que a gente mais está usando ali o nosso cérebro, o nosso corpo, vai chegar no jantar, vai ficar com muita fome. Aí vai comer muita porcaria, tá? Porque geralmente é a hora que você tá cansado e tal. E aí você quer comer o que você vê na frente. Então, pessoal, primeiro, faça o cálculo da meta da proteína, tá? O cálculo da meta da proteína é isso, é o seu peso ideal vezes 1,5 a 2, vai depender da sua atividade física. Faça uma rotina alimentar, faça o cálculo da sua rotina alimentar, coloca ali no papel, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo que você come e vai colocar ali o quanto tem de proteína em cada coisa. Mas como eu vou saber? Tem aplicativo, tem o MyFitnessPal, você pode ir no Google, né? Não adianta você falar quanto tem brócolis.
Quanto tem brócolis de proteína? Tem proteína? Tem. Mas tem que colocar ali a quantidade que você come. E outra coisa, isso que eu estou falando pode parecer complexo, mas é só agora, pessoal, no começo. Eu, por exemplo, só de pensar no meu dia, eu sei se eu bati a meta da proteína ou não. Eu não preciso mais ficar fazendo cálculo, pesando, colocando no aplicativo. Eu já tenho uma noção, né? A não ser um dia diferente, viajei, saí da rotina, aí tudo bem. E é exceção, não tem problema, não vai matar ninguém. O que não pode é ser regra. Todos os dias eu tô confusa, não sei se eu bati. Não. Aí começa a ser a conta bancária, né? De vez em quando você gastar um pouquinho a mais, aí, nossa, esse mês eu dei uma extrapolada. Não tem problema, não vai quebrar. Agora, quando isso vira regra, todos os meses entrando no vermelho, aí é, é bankruptcy, como fala? Esqueci a palavra. É, quebra, quebra, é essa palavra. Então, falência, falência. Então é falência certa, tá? E assim como no nosso organismo também. De vez em quando, beleza, mas todos os dias. E quando a gente é jovem, a gente ainda pode errar. Do mesmo jeito que conta bancária. Quando a gente é jovem, os nossos erros, putz, a gente ganha 2.000, né? Então, são pequenos erros. Ninguém vai poder quebrar você errando naquele gasto de 2, 3 mil. O problema é quando começa a virar 50.000, 100 mil por mês. Então, o erro ali, quando a quantia é grande, de um mês para o outro você pode quebrar. Então, quando a gente é jovem, o nosso corpo também ainda dá um jeitinho, dá uma disfarçada, né? Mas quando você começa a errar muito e você já está chegando numa idade avançada, aí não tem como. É uma queda, você quebra tudo, né? Você começa a, né, se sentir mais fraca, você começa a ter muitas dores e uma coisa puxa a outra, entendeu? Então, não é uma questão apenas de beleza, de pele, tá? Mas se a gente for trazer para o lance da pele, é isso. As pessoas falam, ai, mas Margot, será que essas massagens funcionam? Gente, se você acreditar que é só a massagem, não vai funcionar. Ah, mas será que esses exercícios funcionam? Quando eu mostro os exercícios, quando eu mostro as massagens, é tudo um conjunto de coisas. Se você está com a meta da proteína em dia e você está fazendo os exercícios, as massagens, não tem como. É resultado na certa. É apenas uma questão de tempo, tá? Agora, se você avacalha tudo por dentro e fica lá se matando nas massagens, tudo bem, a sua pele ainda vai ficar tonificada, vai ficar uma pele bonita. Mas é só isso. Você ainda vai sentir o peso da idade, que é a, a flacidez. Aí você vai chegar aqui e falar assim: ai, mas Margot, eu faço tanta massagem, estou fazendo todos os dias, mas eu não estou vendo diferença. Exatamente por isso. Porque não adianta cuidar apenas para fora, não apenas da pele, né? Tem que realmente estar cuidando por dentro, tá bom? Então, pessoal, a meta da proteína é algo que eu faço muita questão que vocês aprendam, que vocês estudem. Em breve vai ter um material fantástico para vocês tirarem todas essas dúvidas, porque não se culpem se você não sabe, se você não entende, né? E, tipo, é muito comum as pessoas falarem, Margot, eu nunca aprendi isso na minha vida. É super, super comum, tá? Então não se culpem. Mas o importante não é o que você fez ou o que você aprendeu, é daqui para frente. E estou aqui tentando explicar para vocês. Margot, quantas vezes por dia tenho que fazer as massagens? Eu faço duas. Eu faço de manhãzinha quando eu passo os cremes rapidinho e à noite eu faço aquela mais caprichada, tá? Mas é isso. É que todo mundo passa cremes, né? Os cremes normalmente 2 vezes por dia. E de manhã, quando você for passar os seus cremes, é aquela massagem rapidinha, sabe? Então acaba todo mundo fazendo 2 vezes. Tá. Tem alguma pergunta, pessoal? Eu fui falando, todo dia tenho que comer doce, acho difícil parar. Janaína, todo dia tenho. Não, você não tem, tá?
tudo a gente consegue mudar. Agora, talvez você seja nova aqui. Mas lá, até vou postar aqui no TikTok. Mas lá no meu Instagram, por exemplo, eu soltei uma receita de muffin proteico que é delicioso, pessoal. É assim, muito gostoso. Então tem várias receitas. Então não precisa deixar de comer doce. Por exemplo, eu ensino a fazer um pão de mel proteico, que eu falo, gente, ninguém fala que esse pão de mel não é esse pão de mel que vende aí. Ele é muito gostoso e é proteico, entendeu? Então é só aprender a fazer receitas, e aí você vai ver. E você faz vários, não precisa fazer todas, faz lá e congela. Por isso que eu falo, pessoal, não tem desculpa. Não tem desculpa. O que tem realmente não, mas eu ando tão cansada, ai, dá uma preguiça. Aí sim, aí eu entendo. Você tem preguiça, você não quer fazer. Aí eu acredito. Agora, não ter solução, pessoal, aí não. É um vício feio, porque como muito. Janaína, faz as receitas que eu vou te ensinar, que eu ensino, que você vai ver. Frutas secas melhoram a pele, amêndoas, casinha, casinha do Pará, castanha, né, que você quis dizer. É, não tem nada a ver que melhora a pele, tá, pessoal? A fruta seca também, ele é bem calórico, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas as nozes, né, as castanhas, tal, elas são boas, elas são oleaginosas, então são boas. Mas também tem que comer com moderação, tá? Então, um mix de castanha é tipo assim, 2, 3 castanhas de caju, uma nozes, uma do Pará, é só isso. Não adianta comer um pacote, aquilo lá é super calórico, tem que tomar cuidado, tá bom? Sim, pessoal, eu tô aqui sempre com vocês, tenho meu Instagram, faço a live aqui com vocês, mas eu tenho um Instagram, no TikTok, desculpa, mas eu tenho um Instagram e lá tem coisas diferentes, tá? Então me sigam lá no Instagram porque tem coisas, por exemplo, tem uma receita lá de muffin proteico delicioso. O whey ajuda a chegar na meta? Muito, Silvana. Se você compra um whey bom, eles têm de 20 a 25 gramas de proteína, tá? Então, poxa, é um quarto da maioria das pessoas. É um quarto de proteína, né? Então, sim, muito bom. Ainda mais se você treina, tá? Bom, pessoal, vocês perceberam que eu falei quase uma hora. Quase não respirei, né? Tenho esse problema sério, tenho que fazer fono, porque eu falo que feito uma tagarela e não respiro. Mas é isso. Era realmente para a gente falar sobre a meta da proteína, porque muita gente perguntando, fala sobre a meta, o que, que é a meta da proteína? E é um conteúdo que é muito importante vocês aprenderem, tá? É claro que vocês não vão aprender de uma hora para outra, mas pelo menos é um começo. Quando a pessoa fala, puxa, faz sentido, porque realmente eu como pouca proteína e realmente, né? As minhas alunas falam, Margot, depois que eu comecei acertei a meta da proteína, até as minhas dores melhoraram. Isso não é milagre, pessoal, não é uma coisa estranha. Sim, porque tem a ver com articulação, tem a ver com osso, tem a ver com peso, tem a ver com força, músculo, tá? E é tudo a proteína, tá bom? Então, muito obrigada, meninas, pelo tempo de vocês. É sempre legal fazer as lives aqui. Vou Depois eu vejo se eu consigo baixar e deixar salvo. E me sigam lá no Instagram, tá? Que lá tem uma receita deliciosa. Depois vou soltar uma outra receita de pão de queijo proteico, que é muito bom, tá bom? Beijinhos, boa noite e até a próxima quinta. Não sei se eu vou conseguir, que eu vou viajar. Mas vocês sempre procuram aqui, tá bom? Quinta-feira às 8 horas. Beijinhos, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus.